A lenda do labirinto perdido. O misterioso megatemplo do Egito. O Antigo Egito é famoso pelas suas pirâmides, mas existe uma outra estrutura monumental que fascina historiadores e arqueólogos há séculos. O labirinto perdido do Egito. Descrito pelos historiadores antigos como um enorme complexo de templos, o labirinto era considerado ainda mais impressionante do que as pirâmides. Mas onde está agora? E que segredos guardava? Vamos mergulhar nesta história incrível. As descrições antigas. Uma maravilha do mundo. O labirinto perdido foi descrito pela primeira vez pelo antigo historiador grego Heródoto, que visitou o Egito por volta de 450 anos antes de Cristo. Afirmou que o labirinto se localizava perto do lago Moeres, na região de Fayum, e foi construído por Amenemhat III, um faraó da 12ª dinastia, cerca de 1800 anos antes de Cristo. Heródoto escreveu que o labirinto era uma estrutura colossal com 3.000 divisões, 1.500 acima do solo e 1.500 abaixo. Ficou tão impressionado com a sua complexidade que declarou que superava até as pirâmides em grandeza. Mais tarde, outros escritores antigos como Estrabão e Plínio, o Velho, também mencionaram o labirinto, acrescentando a sua lenda. Descreveram-no como um lugar de imensa beleza, repleto de esculturas intrincadas, colunas imponentes e corredores intermináveis. Mas apesar destas descrições vívidas, o labirinto parecia desaparecer da história. O propósito do labirinto. Para que era utilizado o labirinto? Segundo Heródoto, servia como um grande templo e centro administrativo. Foi dedicado ao deus crocodilo Sobek, que era adorado na região de Fayum, assim como a outras divindades egípcias. Disse também que o labirinto albergava os túmulos de 12 reis, incluindo o próprio Amenemhat III. Alguns estudiosos acreditam que o labirinto tinha um propósito simbólico mais profundo. O seu design, semelhante a um labirinto, pode ter representado a viagem pela vida após a morte, com cada sala a simbolizar um estágio diferente da viagem da alma. Outros acham que era um local de iniciação para os sacerdotes, onde passavam por rituais secretos para obter o conhecimento divino. A procura pelo labirinto. Durante séculos, o labirinto foi considerado um mito, uma história exagerada pelos escritores antigos. Mas no século XIX, os arqueólogos começaram a descobrir provas de que poderia ter sido real. Em 1888, o arqueólogo britânico Flinders Petrie explorou a região de Fayum e descobriu os restos de uma enorme estrutura perto da aldeia de Hawara. Acreditava que esta era a base do labirinto. As descobertas de Petrie incluíam fragmentos de colunas, estátuas e paredes, todos os quais correspondiam às descrições do labirinto. No entanto, o local foi severamente danificado e grande parte dele foi explorado para extração de pedra ao longo dos séculos. Isto dificultou a reconstrução da estrutura original. A descoberta moderna, um complexo subterrâneo. Oculto nos últimos anos, novas tecnologias, como o radar de penetração no solo, reacenderam o interesse pelo labirinto. Em 2008, uma equipe de arqueólogos da Bélgica e do Egito conduziu uma pesquisa no sítio de Hawara. Descobriram evidências de um vasto complexo subterrâneo, com paredes e câmaras a estenderem-se profundamente abaixo da areia. Esta descoberta sugere que o labirinto pode ter sido ainda maior e mais elaborado do que se pensava anteriormente. No entanto, o local permanece em grande parte inexplorado devido a desafios políticos e logísticos. O mistério do labirinto continua a intrigar arqueólogos e historiadores. A maldição do labirinto. Como muitos sítios egípcios antigos, disse que o labirinto está amaldiçoado. As lendas locais afirmam que qualquer pessoa que perturbe o local enfrentará infortúnio.
Alguns arqueólogos que trabalharam em Hawara relataram ocorrências estranhas, como avarias de equipamentos e doenças inexplicáveis. Sejam estas histórias verdadeiras ou não, acrescentam um ar de mistério à lenda do labirinto. O legado do labirinto. O labirinto perdido do Egito é mais do que apenas uma estrutura física. É um símbolo da grandeza e do mistério do Antigo Egito. O seu desaparecimento inspirou inúmeras teorias e lendas, desde câmaras de tesouros escondidas a conhecimentos secretos transmitidos pelos sacerdotes de Sobek. A história do labirinto também levanta questões importantes sobre a forma como entendemos a história. Quanto do que sabemos sobre civilizações antigas é baseado em factos e quanto é mito? O labirinto desafia-nos a continuar a explorar, a continuar a procurar a verdade sob as areias do tempo. Por que razão esta história é importante? A lenda do labirinto perdido é uma história de exploração, mistério e do fascínio duradouro do Antigo Egito. Ela lembra-nos que ainda há segredos à espera de serem descobertos e que o passado nunca é tão distante como parece. Quer o labirinto seja uma estrutura real ou um produto da imaginação antiga, a sua história continua a cativar-nos.